A história que vou contar não aconteceu há muito tempo, mas parece, porque os ecos ainda ressoam. Uma tempestade torrencial batia no telhado de uma cabana modesta, de tal forma que os caibros gemiam em protesto. O vento impelia a fumaça de volta pela chaminé, enchendo a pequena cozinha com o cheiro a lã molhada, casca de cebola, cinzas úmidas e o ensopado que a dona da casa, Lena, tentava salvar de uma panela com uma alça partida. Foi nessa noite de chuva e vento que a porta se abriu de rompante. Um homem cambaleou para dentro, com lama nas botas, sangue na manga e uma couraça de aço negro sobre um casaco de equitação rasgado. Linhas de esmalte pálido cruzavam a armadura em curvas elegantes. Parecia cara o suficiente para comprar a cabana, o telhado e até uma cabra que Lena não possuía, porque cabras tinham opiniões. Lena, de pé junto ao fogão, agarrou a sua colher de pau. "Se veio roubar-me", avisou. "Escolheu uma casa com pobreza ambiciosa. Não há nada aqui para levar." O estranho apoiou uma mão na mesa. O seu rosto era anguloso, pálido e severo, sob cabelos negros e molhados. Os seus olhos, de um azul cinzento frio, eram do tipo que provavelmente fazia os criados confessarem crimes antes do pequeno almoço. "Preciso de abrigo", disse ele. A sua voz tinha um tom de comando. Lena não gostava de comandos antes das refeições. "O meu telhado também precisa", retorquiu ela. "Fique ali e pingue em silêncio." Ele piscou os olhos uma vez, como se ninguém nunca lhe tivesse atribuído a tarefa de pingar. Lá fora, vozes moviam-se através da chuva. A cabeça do homem virou-se. O seu corpo ficou imóvel. Não era a imobilidade normal. Era a imobilidade de um predador, do tipo que fazia o fogo parecer de repente demasiado alto. Lena notou a ferida sob as costelas dele. O sangue tinha encharcado o lado do seu casaco. A sua luva esquerda estava rasgada. 3 cortes finos cruzavam a garganta, não profundos o suficiente para o matar, mas perto o suficiente para fazê-la apertar mais a colher de pau. "Homens estão a chegar", disse ele. "Faz isso quem tem inimigos", resmungou Lena. Ele olhou para ela com uma urgência controlada. "Se me encontrarem aqui, matar-te-ão a ti também." Aquilo mudou tudo. Lena não era corajosa de uma forma digna de canções. Nunca quis uma estátua, uma bandeira ou um bardo com mau ritmo. Simplesmente sabia a diferença entre perigo e inconveniente. O perigo tinha entrado na sua cozinha com maçãs do rosto excelentes. Ela apontou para a despensa e ordenou-lhe que fosse para trás dos sacos de batatas. A sua expressão contraiu-se. "Não me vou esconder atrás de vegetais." As vozes lá fora ficaram mais claras. Lena agarrou a frente do casaco dele e empurrou-o. "Então morra à frente deles e estrague o meu chão." Ele foi para a despensa, porque até o orgulho nobre entendia de matemática. Lena chutou um saco de batatas sobre as botas dele, atirou 2 aventais velhos para a cabeça dele e encostou um cesto de cebolas ao joelho dele. O homem emitiu um som baixo. Dentro da sua mente, o seu lobo emitiu um som satisfeito e decidiu que ela era uma fêmea prática. Sever, o alfa-rei dos territórios da crista lunar, fechou os olhos atrás de um saco de terra e vegetais. Ordenou ao seu lobo que não a admirasse. O lobo respondeu que ela os tinha movido rapidamente. Sever lembrou-lhe que ela o tinha coberto de batatas. O seu lobo considerou as batatas eficazes. Sever tinha liderado exércitos, silenciado conselhos e sobrevivido a 3 tentativas de assassinato. Nunca tinha sido elogiado pelo seu próprio lobo por se tornar uma decoração de vendedora de raízes. Lena atravessou a porta antes dos perseguidores baterem. Abriu-a com a cara que usava para cobradores de impostos, vendedores ambulantes e homens que pensavam que uma mulher sozinha deveria ficar grata pela interrupção. 4 cavaleiros estavam na chuva. Usavam mantos escuros sem marcas. Os seus olhos percorriam a cozinha dela com demasiada atenção. O mais alto sorriu sem calor. "Boa noite", chamou ele. "Estamos à procura de um homem ferido." Lena olhou para ele. "A esta hora, estou a procurar um telhado que não cuspa na minha sopa. Todos temos sonhos." O sorriso do cavaleiro afinou. Cabelo escuro e alto, armado. Lena olhou para a despensa como se estivesse a pensar. Severance parou de respirar.
O seu lobo aprovou a performance e achou-a dramática da melhor forma possível. Lena olhou de volta para o cavaleiro. Vi um homem alto ontem. Tentou vender-me um pente terrível, com dentes em falta como vários homens que conheci. Um dos cavaleiros fungou antes de se conseguir conter. Os olhos do mais alto endureceram. Ele deu um passo para dentro do limiar. Lena deixou-o entrar. Não se afastou por cortesia. Afastou-se porque a tábua do chão sob a soleira estava fraca. A bota do cavaleiro pousou nela. Água espirrou de um balde que ela tinha colocado ali para apanhar um vazamento no telhado. Ele praguejou. Lena iluminou-se. Cuidado. Esse balde é de suporte de carga. O perseguidor varreu a sala com o olhar. O seu olhar passou pela cortina da despensa. Sever sentiu o cheiro do homem através do ar úmido. Lobo, matilha de renegados, cinzas, ferro, sangue velho e óleo de pântano. A matilha do fosso vermelho. O ombro de Sever apertou-se sob as batatas. O cavaleiro deu um passo em direção à despensa. Lena moveu-se mais rápido. Agarrou a sua panela de ensopado partida com um pano e tirou-a do fogão. O vapor subiu denso e com cheiro a cebola. Empurrou-a para as mãos do cavaleiro e disse-lhe para segurar, já que se tinha convidado para a sua cozinha. O homem congelou. O quê? A alça está partida. Lena deu-lhe um olhar severo. Entrou na minha cozinha. Seja útil. A panela estava quente o suficiente para punir a arrogância. O cavaleiro sibilou, mas não podia largá-la sem derramar ensopado sobre as suas botas. Atrás da cortina, o lobo de Sever quase ria. Queria mantê-la. Sever rejeitou a ideia de imediato. O lobo argumentou que ela dava ordens bem. Sever lembrou-lhe que ela dava ordens a assassinos. O lobo pareceu pensar que isso melhorava o caso. O cavaleiro devolveu a panela a Lena. Vamos revistar os anexos. Tente não assustar a pilha de lenha, aconselhou Lena. Eles saíram depois de virar um barril de chuva e insultar o seu barracão. Lena esperou até o som dos seus cascos se desvanecer na tempestade. Então fechou a porta e encostou-se a ela. Pode sair, disse ela. A cortina da despensa moveu-se. Sever emergiu com uma cebola presa a um ombro e uma batata equilibrada contra a sua bota. Ficou muito direito, o que tornava a cebola mais ofensiva. Lena olhou-o e julgou as suas habilidades de esconder fracas para um homem perseguido por assassinos. Sever removeu a cebola com grande dignidade. Você improvisa bem para alguém armada com sopa, respondeu Sever. A sopa salvou pessoas melhores do que você, informou Lena. A sua boca moveu-se como se ele quase sorrisse. Depois lembrou-se que era importante. Lena apontou para a cadeira. Sente-se antes que sangre, algo que não consigo lavar. Ele permaneceu de pé. Devo-lhe a minha vida. Você deve-me 3 cebolas e um chão limpo. O seu lobo suspirou de prazer com a sua reverência pelas dívidas práticas. Sever ignorou-o e sentou-se. Assim foi como o alfa-rei de Munich se tornou o pior hóspede de Lena Marlowe. Deu o seu nome como Sever Black, que era uma má mentira, porque os nobres nunca escolhiam nomes falsos simples. Lena sabia disso. Os ricos mentiam com pontas afiadas. Chamavam-se Sr. Thorne, Lord Grey ou Capitão algo que soava como uma porta. No entanto, ela não pressionou. Tinha um homem ferido, 4 cavaleiros violentos e uma panela de ensopado partida. A curiosidade podia esperar até que o sangramento parasse. Ela cortou o casaco dele com uma faca de cozinha. Ele olhou para a lâmina. Aquela faca é cega. A maioria dos homens também são, mas aqui estamos nós. Sever olhou para a janela antes de responder. A ferida não é fatal. Ótimo. Então pode sobreviver à minha costura. Ele ficou imóvel enquanto ela limpava a ferida com água fervida e raiz amarga. A mandíbula dele travou. As mãos enrolaram-se nos joelhos, mas ele não se queixou. Aquilo impressionou-a, contra a sua vontade. A ferida era profunda, mas suficientemente limpa. O que quer que o tivesse cortado, falhara em terminar o trabalho. Lena encheu o corte com ervas esmagadas, envolveu-o com tiras de um avental velho e atou o nó apertado. Sever olhou para o pano desbotado que agora lhe atava o lado real. Isto é um avental? Um avental lavado? Tem cenouras nele. Então esteja grato. É alegre.
O seu lobo emitiu um som pensativo. As cenouras são nobres. Não são. Crescem sob pressão. Parem. Lena pôs uma tigela de ensopado à sua frente. Sever olhou para ela. O que há nesta comida? Essa não é uma lista. É a categoria importante. Ele comeu porque a perda de sangue não tornava ninguém filósofo. A sua primeira dentada fez as suas sobrancelhas moverem-se. É adequada, julgou ele. Ela fungou. Isso é nobre para delicioso. O seu lobo concordou imediatamente. Delicioso. Sever apertou o cabo da colher. Passaram-se 3 dias na sua cabana. Lena aprendeu várias coisas sobre Severin Black durante esses 3 dias. Primeiro, ele conseguia parecer ofendido por um colchão. A cama de reserva dela era um palete de palha no sótão. Ela subiu nele na primeira noite, deitou-se plano como um cadáver e olhou para as vigas enquanto a chuva pingava num balde perto do seu cotovelo. Esta cama é sempre tão fina? Perguntou ele. Lena estava embaixo com uma vela. Não, às vezes é mais fina. Segundo, ele acreditava que o chá exigia uma chávena. Lena deu-lhe uma caneca de madeira. Ele examinou-a como se tivesse apresentado credenciais fracas. Isto é para cidra hoje à noite, é ambicioso. Terceiro, ele não conseguia cortar nabos sem parecer um duelo. Ficou à mesa dela, ombros quadrados, faca empunhada com forma perfeita de matar. Lena observou 3 fatias caírem como soldados derrotados. Está a ameaçar o nabo. Estou a cortá-lo. Morreu assustado. Quarto, ele tinha o hábito de ouvir coisas que nenhum humano conseguia ouvir. Às vezes, ele parava com a cabeça inclinada para a porta. Às vezes, as suas narinas alargavam-se. Às vezes, os seus olhos ficavam demasiado brilhantes à luz do fogo. Lena sabia sobre lobisomens. Toda a gente perto da fronteira sabia. Não eram monstros de dormir aqui. Eram impostos, tratados, velhas incursões, sinos de alarme e vislumbres raros de cavaleiros sob a lua. Ela nunca tinha conhecido um na sua cozinha. Suspeitava que Severin não era totalmente humano ao segundo dia. Suspeitava que ele era um lobisomem muito difícil na segunda noite. Não suspeitava que ele era um rei, porque nenhum rei sensato se esconderia atrás de batatas. Na terceira noite, encontrou-o a tentar dobrar o seu manto rasgado. O manto tinha sangue numa ponta e lama na outra. Tinha também bordados mais finos do que qualquer coisa na sua cabana. Ele dobrou-o com o cuidado solene de um padre a manusear ossos. Sabe, observou Lena, o tecido pode ser usado para mais do que parecer trágico. Os olhos de Sever ergueram-se. Não é trágico. Tem estado a suspirar para mim desde o pequeno almoço. Os mantos não suspiram. Os ricos suspiram. O seu lobo agitou-se. Ela entende os espíritos do tecido. Ela insulta a propriedade real. Ambas as coisas podem ser verdadeiras. Naquela noite, Sever acordou antes de o fogo se apagar. Não acordou como um homem. Acordou como uma lâmina retirada de uma bainha. O seu corpo ergueu-se no sótão. Todos os seus sentidos ficaram aguçados. Terra úmida, fumo fraco, óleo de pântano, demasiado batimentos cardíacos para além da linha das árvores. Perigo. O seu lobo pressionou contra as suas costelas. Mova-se agora. Sever já estava na escada. Lena dormia enrolada perto do fogão porque o sótão tinha ido para o seu convidado. Uma mão repousava sob a sua bochecha. A sua trança tinha se soltado. O telhado rachado pingava no balde com toques suaves e pacientes. Por um estranho segundo, ele odiou o mundo por entrar naquele quarto silencioso com sangue. Então ele aproximou-se dela e tocou-lhe no ombro. Lena, acorde. Ela abriu um olho. Se está a morrer, faça-o suavemente. Temos de ir. Aquilo abriu o outro olho. Por quê? Ele escutou novamente. O cheiro estava mais perto. Encontraram a casa. Lena sentou-se rapidamente. O medo passou-lhe pelo rosto. Não durou muito tempo. O pensamento prático afastou-o. Quanto tempo? Minutos. Ela saiu do cobertor, agarrou uma bolsa de um prego e enfiou pão seco, raiz amarga, pederneira, fio e um pequeno pacote de sal lá dentro. Não perguntou como ele sabia. Essa pergunta podia vestir-se mais tarde. Sever pegou na sua espada. Lena olhou-a. Aquilo corta corda? Ela hesitou. Corta homens, por isso, provavelmente corda. Saíram pelos fundos.
A chuva tinha diminuído para a névoa. O campo atrás da sua cabana rolava em direção a uma crista baixa, escuro com relva molhada e sarmentos. Lena moveu-se rapidamente para uma humana. Sabia quais as pedras que aguentavam sob a lama. Sabia onde a vala se aprofundava. Esquivou-se sob um espinheiro sem apanhar o cabelo. Sever seguiu-a, uma mão pressionada no lado enfaixado. A meio caminho da crista, Lena olhou para trás. O fogo desabrochou atrás dela. A sua cabana iluminou-se por dentro. Lobos do fosso vermelho moviam-se ao redor dela como sombras com tochas. O telhado que ela tinha amaldiçoado por vazar pegou fogo ao longo da borda. A fumaça subiu através da chuva. Lena parou. Sever parou ao lado dela. Pela primeira vez, ela não disse nada. Ele podia sentir a sua dor no silêncio. Não era alto, era pior. Ficou de pé e recusou-se a cair. Lamento, disse ele. Os dedos dela apertaram a alça da bolsa. Queimou-o? Não. Então lamente mais tarde. Ela olhou pela encosta, os olhos medindo os caminhos escuros entre espinhos e lama. Os seus assassinos têm medo de terreno de pântano? Sever piscou os olhos. Eles não gostam. Bom, vamos para onde a terra odeia botas. O seu lobo avançou com admiração. Ela escolhe o terreno. Sever olhou para a cabana a arder e para a mulher que a tinha acabado de perder. Pela primeira vez desde que entrou na sua casa, obedeceu sem discutir. O primeiro dia nas terras ermas de Pinheiro Negro ensinou a Severhon que Lena Marlowe tinha uma guerra privada contra o conforto. Ela chamava-lhe viagem. A rota que ela escolheu não era um caminho. Era uma discussão úmida entre sarmentos, pinheiros negros, folhas podres e lama com ambição pessoal. O chão sugava as botas de Sever. A chuva escorria dos ramos para o seu colarinho. O seu lado queimava a cada subida. Lena movia-se à frente, pequena e rápida, carregando a sua bolsa como uma arma. Pise onde eu piso, avisou ela. Ele olhou para o chão. Aquela poça é a altura da cintura. Só se a insultar. Ele testou a borda com uma bota. A lama engoliu-o até ao tornozelo. Lena olhou para trás. Insultou-a. O seu lobo riu. Ela está certa. Sever não respondeu a nenhum deles. Ao meio-dia, ele aprendera que alho selvagem podia esconder o cheiro, que agulhas de pinheiro faziam chá e que Lena podia queixar-se enquanto subia uma colina sem perder o fôlego. Ele também aprendera que ela considerava a sua roupa um recurso público. Quando a chuva ficou mais forte, ela puxou o seu manto. Tire isso, disse ela. Ele olhou. Não. Tudo bem. Afogue-se com bordados. Este manto não é seu. Nem a chuva é. No entanto, aqui está. Ela usou metade do manto para cobrir lenha seca. Sever observou a lã real tornar-se numa tenda para gravetos. O seu lobo aprovou. Gravetos são futuro quente. É um manto de corte. Agora é útil. Ao crepúsculo, chegaram a uma cavidade entre duas árvores caídas. Lena escolheu-a porque o vento passava por cima. Sever escolheu confiar nela porque a sua ferida tinha começado a pulsar. Ela juntou pedras para um pequeno fogo. Ele escutava a perseguição. A matilha do fosso vermelho permaneceu atrás deles, mas não suficientemente longe. O seu cheiro vinha em linhas quebradas através das árvores molhadas. Estavam a circular, a conduzir, a testar. Ele não gostou. Pior, ele não gostou que Lena notasse antes de ele falar. Não estão a perseguir a direito, murmurou ela. Sever olhou para ela. Como sabe? Ela agachou-se perto de uma samambaia dobrada. Eles continuam a mostrar-se nos lados fáceis, como se quisessem que evitássemos esses caminhos. Ele estudou a encosta além do ombro dela. Ela estava certa. O seu lobo soltou um suspiro satisfeito. Mantenha-a. Já disse isso. Continua a ser verdade. Lena tentou acender o fogo. A lenha fumegou, espirrou e morreu. Sever avançou. Deixe-me. Ela deu-lhe a pederneira. Ele ajoelhou-se. Tinha empunhado uma espada antes dos 10 anos, comandado uma fronteira antes dos 20 e tomado um trono antes dos 30. Podia dividir o padrão de ataque de um lobo em investida pelo som sozinho. A pederneira escorregou dos seus dedos molhados. Lena observou. Ele tentou novamente. Faíscas caíram inutilmente na relva úmida. A pequena pilha de gravetos ignorou-o. O seu lobo sussurrou.
Acredito que isto é um teste de liderança. Sever estreitou os olhos para a lenha. Lena apoiou-se num joelho. Está a tentar intimidar o fogo? Não, porque os gravetos não são seus súditos. O seu lobo emitiu um som de traição completa. Eu gosto dela. Notei, resmungou Severin. Lena inclinou a cabeça. Acabou de discutir consigo mesmo? Não, foi rápido para uma mentira. Ela pegou na pederneira, raspou-a 2 vezes e coachou uma faísca para a casca seca que tinha guardado debaixo da sua camisa. A chama pegou. Ela alimentou-a lentamente, com a paciência de alguém que nunca tinha sido resgatada por servos. Sever observou o fogo a crescer. Onde aprendeu isso? Meu pai. A voz dela mudou na última palavra. Não muito. O suficiente. Ela pôs a pequena panela sobre as pedras. Então a alça partiu-se. A panela caiu para o lado, derramando metade da água em cinzas. Lena olhou para ela. Sever sentiu uma esperança perigosa. Talvez eles comessem pão seco. Pão seco não podia ofender armaduras. Lena virou-se lentamente para o peitoral dele. Ele conhecia aquele olhar. Era o olhar de um comandante a ver um portão fraco. Não, disse ele. Ainda não perguntei. Vai perguntar. Tem um fundo curvo. É armadura. É também metal. É aço negro ancestral. Parabéns. Os seus ancestrais entendiam a distribuição de calor. 10 minutos depois, Sever sentou-se junto ao fogo numa camisa e casaco rasgado, enquanto Lena equilibrava o seu peitoral sobre pedras como uma frigideira rasa. Milho da sua bolsa sibilou em gordura derretida de carne seca. Cebola selvagem seguiu. O vapor subiu, rico e insultante. Sever observou o crista de esmalte pálido fumegar suavemente. Essa crista sobreviveu a 7 gerações. Lena mexeu com um galho. Então pode sobreviver ao jantar. O seu lobo estava radiante. Ela alimenta-nos com história. Sever fechou os olhos. Ela está a fritar cebolas na minha linhagem. Linhagem tem bom cheiro. Lena provou a comida, adicionou sal e assentiu. O seu peito nobre faz um excelente ensopado. Não lhe chame isso. Prefere ensopado de peito real? Prefiro o silêncio. E depois mastigar. Ele mastigou. Era excelente. Ele odiava isso mais do que tudo. O segundo dia nos pântanos de Pinheiro Negro trouxe nevoeiro, fome e a descoberta de que as botas caras de Severin tinham sido desenhadas por alguém que odiava colinas. Lena notou-a escorregar numa encosta musgosa. As suas botas são brilhantes. São botas de equitação reforçadas. Conseguem andar? Sever agarrou um galho. Estão a andar. Estão a negociar. O seu lobo acrescentou. Mal. A bota de Sever escorregou novamente. Lena teve pena dele, mas só depois de rir com os ombros. Cortou tiras da borda rasgada do seu manto e amarrou-as às solas para tração. Ele olhou para os nós. Isto é indigno. Assim como cair de cara na relva. O próximo sorriso provou a certa 3 vezes. Ao meio-dia, pararam perto de um riacho escondido sob raízes de amieiro. Lena ajoelhou-se e provou uma gota com o dedo. Seguro o suficiente se for fervido. Sever cheirou a água. Há homens rio acima. Ela olhou para ele. Sentiu homens rio acima? Sim, devido a treino nobre? O treino nobre também explica por que consegue ouvir um passo sobre água corrente. Ele olhou para as árvores. Treino avançado. Lena assentiu lentamente. As pessoas ricas são mais estranhas do que eu pensava. O seu lobo rolou de rir. Ela sabe. Ela suspeita. Ela sabe o suficiente. Deixaram o riacho e subiram para o oeste. Lena espalhou alho selvagem esmagado atrás deles para quebrar o cheiro. Sever observou os seus dedos a trabalhar. Estavam entalhados, ásperos e firmes. Ela conhecia a terra em camadas. Raiz, musgo, vento, encosta, água, trilho de animal, antiga pilha de carvão. Ela não era refinada, era exata. Aquilo fez o seu peito sentir-se estranho. Não a ferida. Algo pior. Ao fim da tarde, os batedores do fosso vermelho voltaram a encontrar o seu rasto. Sever ouviu-os antes de Lena. Puxou-a para trás de um pinheiro caído. Ela ficou imóvel sem protesto. Aquela pequena confiança passou através dele como calor. 3 homens passaram lá embaixo.
mantos molhados escuros contra as samambaias. Os seus sotaques vinham do pântano oriental. O seu líder apontou para a estrada da crista. Conduzam-nos para norte, ordenou ele. A rapariga sabe algo. A respiração de Lena mudou. Sever sentiu-a. Quando os batedores se foram embora, ela permaneceu agachada. Mencionaram-me. Sim. Por que se importariam comigo? Ele não tinha resposta que gostasse. Ela limpou a lama da palma da mão na sua saia. Meu pai costumava guiar caçadores por estas florestas. Conhecia caminhos antigos. Os homens perguntavam sobre eles às vezes. Onde ele está agora? Lena olhou para as árvores. Morto há 6 invernos. Sever não disse nada. Ela deu-lhe um olhar aguçado. Não faça essa cara de pena nobre. Não estava. Estava a prepará-la. O seu lobo murmurou. Ela fere com precisão. Sever quase sorriu. Naquela noite, Lena cozinhou no peitoral novamente porque a panela se tinha tornado mais inteira do que panela. Sever já não protestava em voz alta. Simplesmente removia a armadura e entregava-a com a expressão de um homem a assistir ao seu próprio funeral. Lena aceitou-a solenemente e agradeceu-lhe pelo seu sacrifício. Sever disse-lhe que a odiava. Ela aconselhou-o a comer primeiro e depois odiar com força. O seu lobo, traidor e tolo, ronronou em aprovação. O terceiro dia trouxe sol. Deveria ter ajudado. Em vez disso, revelou quão terríveis pareciam. Lena encontrou o seu reflexo numa poça de chuva e riu-se. O seu cabelo tinha escapado da trança. Havia terra na sua bochecha, lama na sua manga e agulhas de pinheiro em lugares onde as agulhas de pinheiro não tinham direito a visitar. Sever parecia pior de uma forma mais cara. A sua camisa tinha rasgado no ombro. O seu manto tornara-se corda, telhado e reparo de sapatos. O seu peitoral cheirava fracamente a cebola, não importava o quanto ele o esfregasse. Lena apontou para ele. Parece um lorde que perdeu uma discussão com um varal. Sever respondeu que ela parecia a varal que tinha ganho. Ela sorriu. O sorriso atingiu-o mais forte do que deveria. O seu lobo ficou muito quieto. Depois declarou-a como minha. Sever quase tropeçou. Rejeitou o pensamento. O seu lobo respondeu com paciência presunçosa. Em breve. Sever rejeitou isso ainda mais. O lobo insistiu que Lena os via. Sever argumentou que ela via um nobre molhado que não sabia acender fogo. O lobo acreditava que ela também gostava daquele. Sever afastou o olhar demasiado rápido. Lena notou, é claro, e perguntou se ele estava doente. Sever disse que não demasiado depressa. Fez a mesma cara que fez antes de comer sopa de cogumelos. Sever lembrou-lhe que a sopa tinha sido cinzenta. Lena corrigiu-o. Tinha sido emocionalmente cinzenta. Ele objetou que a comida não devia ter humores. Ela concluiu que ele era rico e tinha medo de texturas. Ele não tinha resposta que melhorasse a sua posição. Ao pôr do sol, chegaram ao moinho abandonado. Antes de chegarem, a selva cobrou vários pagamentos, mais pela dignidade de Sever. O primeiro pagamento foi recolhido por um riacho. Em qualquer mapa real, o riacho seria uma linha azul com um nome limpo e sem opiniões. Na vida real, era castanho, inchado, barulhento e cheio de pedras, escorregadio o suficiente para envergonhar um dançarino de corte. Lena ficou na margem, a estudar a corrente com a calma de uma mulher que já tinha negociado com água antes. Sever ficou ao lado dela e tentou não se apoiar numa bétula. A sua ferida instalou-se numa pulsação constante. As suas botas tinham recolhido metade da floresta. O seu manto já não era uma peça de vestuário em qualquer sentido legal. Tinha se tornado corda, ligadura, toalha, folha de chão, cobertura de fumo e uma faixa embaraçosa amarrada a um monte de cogumelos. Lena apontou rio abaixo. Cruzamos ali. Sever olhou para o lugar que ela tinha escolhido. Não era a parte mais estreita. Não era a parte mais rasa. Era simplesmente a parte que parecia mais provável de afogar uma pessoa com confiança. Ele disse-lhe que a travessia era má. Lena deu um aceno respeitoso à corrente e explicou que más travessias enganavam maus rastreadores. Travessias fáceis recolhiam inimigos. Travessias de aparência perigosa recolhiam privacidade. O seu lobo admirou a lógica. Sever
admirou menos a lógica quando Lena tirou o cinto dele. Era um cinto real de couro escuro e trabalho de metal pálido. Tinha sido feito por um mestre artesão que se curvou 3 vezes antes de o apresentar. Lena enfiou-o na sua bolsa, amarrou a outra ponta ao pulso de Severin e usou-o como linha de segurança. O cinto não parecia melhorado pela promoção. Sever olhou para ele, que segurava uma espada cerimonial. Lena apertou o nó. Agora segura um idiota cerimonial fora do rio. O lobo dentro dele ficou muito quieto com felicidade. Ela protege-nos. Ela insultou-nos. Ambas as mãos podem segurar a verdade. Cruzaram com Lena a liderar. Água fria subiu pelas suas barrigas e depois pelos seus joelhos. Sever seguiu, o corpo inclinado contra a corrente. Podia ter cruzado mais rápido sozinho. Podia ter saltado metade da distância em forma de lobo se estivesse disposto a expor mais de si e a rasgar a ferida. Em vez disso, moveu-se ao ritmo de Lena. Aquilo pareceu mais estranho do que deveria. A meio caminho, o pé dela escorregou. Sever agarrou o cinto antes que ela caísse. Lena agarrou uma pedra antes que o orgulho caísse. Por um segundo agudo, o rio puxou entre eles. Então, ela encontrou equilíbrio e olhou para a água como se ela tivesse sido pessoalmente rude. Sever perguntou se ela estava magoada. Ela disse que a sua dignidade tinha afogado, mas que nunca tinha sido uma nadadora forte. Na margem oposta, deitaram-se de bruços atrás de juncos até que os batedores do Fosso Vermelho passaram rio acima. Os batedores encontraram a val óbvia. Ampragio Alama. Outro queixou-se de meias molhadas. Um terceiro sugeriu que nenhum rei escolheria a pior travessia. Lena virou o rosto para a relva para esconder um sorriso. O lobo de Sever soltou um som de orgulho. A nossa humana humilha a estratégia. Não é nossa. Ainda não. Sever encarou o rio até o seu rosto arrefecer. O segundo pagamento veio do almoço. Lena encontrou um canteiro de bagas sob um arbusto de espinhos. Ela separou-as com dedos rápidos, deixando cair algumas na palma da mão e atirando outras. Sever observou de um tronco caído, tentando limpar a lama da bota com um pau que se tornara mais lama do que pau. Ela ofereceu-lhe 3 bagas escuras. Ele cheirou-as. O seu lobo também as cheirou com entusiasmo espiritual. Doces. Sever detestou a rapidez com que os seus próprios instintos confiavam na mão de Lena. Ele perguntou se eram seguras. Lena explicou as bagas com humor sombrio. As escuras eram seguras. As vermelhas faziam as pessoas confessarem todas as más decisões que o seu estômago já tinha feito. As pálidas eram para pessoas com pressa de conhecer os seus ancestrais. Sever olhou para o arbusto de espinhos com novo respeito. Lena comeu uma baga escura primeiro. Ele comeu depois dela. Era azeda, doce e muito melhor do que conservas de corte porque a fome tinha destruído seus padrões. Então, ela deu-lhe um pacote de folhas. Lá dentro havia 2 larvas pálidas. Sever olhou para elas. Há limites, disse ele ao seu lobo. Proteína, respondeu o lobo. Tem caras pequenas. Lena pegou de volta o pacote e disse-lhe que nobres feridos podiam permanecer fracos se insistissem em ser delicados. Então ela comeu uma larva com tal indiferença prática que Sever sentiu tanto horror como admiração. Ele não comeu a segunda. O seu lobo amuou por 20 minutos. O terceiro pagamento veio do abrigo. A chuva voltou à tarde com um temperamento frio. Caiu reta primeiro, depois de lado, depois em todas as direções de uma vez. Lena encontrou um aglomerado de raízes sob um pinheiro caído e decidiu que podia tornar-se num esconderijo temporário. Sever examinou o espaço. Era baixo, lamacento e cheio de besouros. Ele não mencionou os besouros. Ele tinha aprendido que mencionar um desconforto muitas vezes fazia Lena transformá-lo em arma. Ela notou de qualquer forma, as sobrancelhas erguidas com paciência perversa. Problema? Ele respondeu que o abrigo era compacto. Lena concordou. Compacto, disse ela, significa mais quente. Compacto significa escondido. Compacto significa que a chuva tem de pedir permissão. Então ela empurrou-o para dentro primeiro, porque ele era maior e precisava de parar de fingir que a ferida era apenas decorativa. Severin rastejou por baixo das raízes. O rei de Múnich
tinha uma vez entrado numa sala de tratados sob 7 bandeiras, enquanto 600 gritavam o seu nome. Agora entrava num buraco de raiz de 4 patas, enquanto Lena empurrava sua bota e lhe dizia para afastar o seu joelho real das folhas secas. O seu lobo não tinha simpatia. Folhas quentes. Estou ciente. Ela fez-nos uma toca. É um buraco. Uma toca. Lena rastejou para dentro depois dele. O espaço forçou-os ombro a ombro. A chuva tamborilava no pinheiro acima. O cheiro, a terra fechou-se à volta deles. Escuro e mineral. O seu cabelo molhado roçou na sua manga. Sever ficou muito imóvel. Lena não. Ela espremeu água da sua trança, sacudiu os dedos e começou a organizar a toca como se as raízes fossem prateleiras. Faca à esquerda, bolsa sob o galho seco, lenha perto do seu joelho, a sua espada contra a raiz exterior, o seu peitoral enfiado sobre o lado aberto para bloquear a chuva. Sever olhou para a armadura. Tinha se tornado numa parede. Ele decidiu não falar. Aquilo era crescimento. Lena também notou e pareceu satisfeita. Está a aprender quando lamentar em silêncio. O seu lobo brilhou. Louvor. Não foi louvor. Foi o suficiente. Ficaram lá por quase 2 horas, enquanto o fosso vermelho se movia para algum lugar além da chuva. Sever podia ouvi-los apenas em fragmentos. Um galho partido, um resmungo baixo, um manto molhado arrastado contra a casca. Lena não conseguia ouvir nada. No entanto, ela observou-o e compreendeu o clima em mudança do seu rosto. Quando a cabeça dele virou para norte, ela tocou no mapa de lama que tinha desenhado numa pedra plana. Quando as suas narinas alargaram, ela esmagou mais folhas de alho perto da abertura. Quando seus dedos apertaram o cabo da espada, ela parou de se mover completamente. Ela não tinha sentidos de lobo. Tinha atenção. Sever tinha governado tempo suficiente para saber a diferença entre obediência e atenção. Obediência esperava por instruções. Atenção agia antes que o orgulho se explicasse. Aquela realização instalou-se sob as suas costelas. O seu lobo, por uma vez, não fez uma piada. O quarto pagamento veio de uma armadilha de coelho, embora não de um coelho. Lena pôs 3 armadilhas perto de uma corrida estreita, depois de a chuva parar. Usou fio, arbustos dobrados e paciência. Sever observou com o interesse solene de um comandante de guerra a observar a arte da cerco. Ela disse-lhe, para não parecer tão impressionado. Ele negou estar impressionado. Ela disse-lhe que as suas sobrancelhas já tinham traído a coroa. A primeira armadilha não pegou nada. A segunda pegou um monte de folhas molhadas e um cone de pinheiro profundamente ofendido. A terceira pegou a bota de Sever quando ele se aproximou demasiado enquanto procurava inimigos. O arbusto dobrou-se. O seu pé deu um puxão. Ele agarrou-se a um galho antes de cair, mas por pouco. Lena virou-se muito lentamente. Por 3 respirações, ela não disse nada. Aquele silêncio era pior do que o riso. Sever olhou para o fio à volta do seu tornozelo. Não. A boca dela tremeu. Não disse nada. Está a pensar alto. Isso é treino nobre? O seu lobo uivou dentro dele. A armadilha pegou o rei. Notei. Boa armadilha. Notei isso também. Lena libertou a sua bota com cerimônia solene. Então declarou a armadilha provada eficaz contra presas grandes e suspeitas com excelente cabelo. Sever lembrou-lhe que ele podia ouvir o fosso vermelho a 3 cristas de distância. Ela lembrou-lhe que ele não tinha conseguido ouvir o fio. A discussão durou até ambos começarem a rir. Não foi um riso gracioso. O dela veio primeiro, brilhante e cansado. O dele seguiu, mais áspero, como uma porta a abrir depois de anos de ferrugem. O som surpreendeu-o. Surpreendeu Lena também. Por um momento, ninguém foi rei, guia, lobo, humano, fugitivo ou dono de casa arruinado. Eram 2 pessoas exaustas em florestas molhadas a rir de uma bota presa. Aquele momento causou mais danos às defesas de Sever do que qualquer lâmina. O 5º pagamento veio de uma pequena cabana de carvão abandonada. Encontraram-na ao crepúsculo, meio desmoronada sob um cedro. A porta tinha desaparecido. O telhado cedia, mas aguentava. Pó de carvão velho escurecia o chão. O rosto de Lena,
Iluminou-se com o tipo de alegria que Severin tinha visto em nobres a descobrir ouro. Carvão significava combustível seco. Combustível seco significava fogo fiável. Fogo fiável significava comida que não exigia oração. Limparam um canto. Lena usou ramos de cedro para a cama. Sever reparou o buraco no telhado com casca e a última tira orgulhosa do seu manto. Esperava uma observação. Lena apenas o observou por um momento e assentiu. Aquele aceno era pior do que o elogio. Fê-lo querer mais um. O jantar foi um bolo achatado feito de grão esmagado, cebola selvagem e um pouco de água. Lena cozinhou-o no peitoral porque, entretanto, a armadura tinha aceite o seu destino melhor do que Sever. O bolo grudou. Lena raspou com a ponta da sua faca de comer cerimonial. Sever viu a faca. Aquela foi uma prenda de coroação. É má a fazer bolos. Não foi desenhada para bolos. Isso explica o fracasso. O bolo saiu em pedaços feios. Comeram-no de qualquer forma. A fome tinha se tornado generosa. O fumo enrolou-se em direção ao telhado partido. Lá fora, a noite instalou-se azul entre as árvores. Lena recostou-se contra a parede, mastigando pensativamente. Quando voltar para o seu castelo, vai tornar-se insuportável novamente? A pergunta atingiu-o porque não era provocadora. Usava roupas provocadoras, mas os ossos eram sérios. Ele olhou para o fogo. Possivelmente. Ela assentiu como se esperasse isso. Coroas fazem isso. Coroas recompensam a distância. Parece solitário. O seu lobo pressionou quieto e pesado contra o seu coração. Sever não tinha vontade de responder. O silêncio teria sido mais fácil. Um rei tinha salas inteiras onde o silêncio se vestia de sabedoria. Mas Lena tinha rastejado pela lama por causa da sua guerra. Tinha perdido uma casa porque os homens queriam a sua fronteira. Ela merecia mais do que nevoeiro real. Ele disse-lhe que a distância mantinha as pessoas vivas na corte. A afeição tornava-se alavancagem. A fraqueza tornava-se convite. Até a bondade podia tornar-se uma faca se a mão errada aprendesse onde a colocar. Lena ouviu sem interromper. O seu rosto tinha suavizado a luz do fogo, mas não em pena. A pena teria feito ele recuar. Isto era algo mais resistente. Ela disse que entendia a distância útil. Tinha mantido alguma para si mesma. Uma mulher sozinha numa cabana de fronteira aprendia muitos tempos. Sabia quando sorrir, quando trancar uma porta, e quando fazer um homem segurar uma panela de ensopado a ferver. Se ele se esquecesse de ser perigoso, a panela tinha feito o seu trabalho. Sever lembrou-se do batedor do fosso vermelho a silvar sobre a sua panela partida. A memória não deveria ter sido terna. Foi. Naquela noite, Lena dormiu primeiro. Sever observou a porta. O seu lobo observou Lena. A sua respiração não era exatamente pacífica. Engasgava-se de vez em quando, como se os sonhos ainda encontrassem a cabana a arder. Sever quis estender a mão. Não o fez até ela tremer com força suficiente para acordar. Então ele pegou no pedaço mais seco do manto e colocou-o no ombro dela. Ela abriu um olho. Violação de fronteira. Resposta ao tempo. Aceitável. Ela voltou a adormecer, o seu lobo satisfeito com profunda satisfação. Estamos a melhorar. Sever olhou para a porta escura. Talvez o sexto pagamento viesse de um mapa que não era um mapa. A luz da manhã revelou marcas antigas queimadas numa parede da cabana de carvão. Lena afastou o pó e ficou imóvel. Sever aproximou-se, cuidadoso para não a apertar. As marcas eram simples. Uma crescente, 3 pontos. Um galho torto. Uma linha que se dobrava 2 vezes. Para a maioria dos olhos, não significavam nada. Para Lena, eram a voz do seu pai feita permanente. Ela tocou na crescente com um dedo negro de fuligem. Ele esteve aqui. Sever estudou as marcas. Consegue ler? Nem tudo. A voz dela tinha ficado fina. Ela odiava isso e limpou a garganta. Ele ensinou-me algumas marcas. Não este conjunto completo. Eu tinha 12 anos e estava mais interessada em roubar bolos de mel de uma mulher de um caçador. Uma prioridade razoável. Ela olhou para ele. Isso soou quase humano. Eu pratico. Juntos, trabalharam as marcações. Sever reconheceu 2 sinais de fronteira antigos de arquivos militares.
Lena reconheceu 4 marcas de caça, sozinha. Cada sistema dava apenas metade de uma rota. Juntos, encontraram significado. O caminho real não começava na velha estrada onde o fosso vermelho esperava. Começava para lá de um cedro partido, cruzava sob uma prateleira de pedra e subia através de uma fenda que parecia uma cicatriz de drenagem. Lena sentou-se nos calcanhares. Meu pai escondeu o caminho militar dentro de marcas de caça. Protegeu-o de homens como os que nos perseguem. Sim, ela absorveu isso em silêncio. Então limpou o dedo na manga já arruinada de Sever. Ele olhou para baixo. Foi necessário? Não, mas ajudou. O seu lobo admirou a sua recuperação. Forte. Sever concordou. Copiaram as marcas em casca com carvão. Lena guardou a casca no corpete dela. Depois olhou para o rosto de Severhon e revirou os olhos. Não se torne nobre sobre armazenamento. Não falei. As suas sobrancelhas começaram. Ele rendeu-se. O 7º pagamento veio de uma estrada de patrulha. Precisavam de a atravessar antes que o fosso vermelho chegasse à crista. A estrada estava aberta por 30 metros. A gravilha molhada segurava rastros demasiado bem. Lena agachou-se na moita e estudou a faixa exposta como se ela tivesse insultado a sua família. Sever podia carregá-la através em segundos. Ofereceu-se. Ela recusou. Perguntou por quê. Ela explicou que ser carregada por um homem alto com roupa real arruinada deixava sinais memoráveis na lama. Rasto de arrasto, profundidade da bota, arbusto partido. Além disso, ela não gostava de ser manuseada como bagagem. O seu lobo objetou a comparação de bagagem. Bagagem preciosa. Isso é pior. Lena decidiu que cruzariam usando um bando de gansos soltos de mercado. Sever olhou para o campo para lá da estrada onde vários gansos brancos tinham escapado de um cercado à beira da estrada e agora governavam a vala como tiranos menores. Ela pegou em 2 punhados de grão de um saco derramado perto da cerca. Sever lembrou-lhe que envolver gansos em planos de fuga reais era irregular. Lena disse-lhe que os gansos tinham melhor disciplina do que os seus batedores porque, pelo menos, moviam-se quando alimentados. O plano funcionou. Os gansos passaram pela estrada numa corrida branca e barulhenta. Lama voou, rastos desfocaram-se, penas espalharam-se. Lena e Sever cruzaram atrás deles, pisando o caos e saindo antes que as aves terminassem de acusar o mundo. Do outro lado, Sever olhou para trás. A estrada era irreconhecível. Lena pareceu presunçosa. Nunca subestime coisas com fome. O seu lobo observou os gansos com respeito solene. Aliados, não. Aliados barulhentos, não. Sever escolheu não discutir com nenhum deles, porque os gansos tinham de facto agido melhor do que 2 conselheiros que ele podia nomear. O 8º pagamento veio da misericórdia. Perto da velha pedreira, encontraram um batedor do fosso vermelho, preso sob um galho caído. Era jovem, assustado e sangrava da perna. Ele estendeu a mão para uma faca quando Sever se aproximou, depois largou-a quando o poder alfa nos olhos de Sever se tornou demasiado para desafiar. Lena parou Sever com uma mão. Ele é mal mais velho que o meu primo. Escolheu o fosso vermelho. Talvez. Talvez alguém tenha escolhido por ele antes de ele aprender melhor. Sever olhou para o batedor. O jovem lobo cheirava a pânico, fome e lealdade batida em forma. Cheirava também a culpa. O rei em Sever viu um inimigo. O homem que se tinha escondido atrás das batatas de Lena viu um rapaz sob um galho a tentar não chorar. Não podiam libertá-lo sem risco. Não podiam carregá-lo. Podiam deixar água, ligar a ferida e mover-se antes que a sua matilha voltasse. Lena fez a ligadura. Sever deixou uma garrafa de água. O batedor olhou para eles. Lena disse-lhe que se ele gritasse atrás deles, ela voltaria e alimentá-lo-ia com as bagas pálidas. O batedor acreditou nela. Sever também. Deixaram-no vivo. Horas depois, quando o fosso vermelho quase encontrou o seu rasto perto da crista, um assobio falso soou da estrada da pedreira. Levou 3 perseguidores embora. Lena olhou para Sever. Foi ele? Sim. Bom, a misericórdia ocasionalmente aprende maneiras. Sever olhou para trás através das árvores.
Ele perguntou-se quantos rapazes como aquele tinham sido engolidos por matilhas, porque reis e conselhos só contavam inimigos depois de se tornarem perigosos. O pensamento permaneceu com ele. Importaria mais tarde quando a vitória exigisse punição. Por agora, a sobrevivência exigia movimento. Ficava numa concavidade ao lado de um riacho estreito, com a roda partida e verde de musgo. O telhado cedia. A porta pendia torta. Pó de flor antiga ainda se agarrava às pedras lá dentro, seco só nos cantos mais profundos. Lena gostou imediatamente. Paredes boas, telhado mau, familiar. Sever entrou e escutou. Nenhum batimento cardíaco, nenhum movimento, mas o lugar cheirava mal. Grão velho, ninhos de ratos, madeira molhada e, por baixo de tudo, óleo de pântano. O fosso vermelho tinha estado aqui. Ele agarrou o pulso de Lena antes que ela atravessasse o chão. Espere. Ela congelou. Armadilha? Sim. Procuraram cuidadosamente. Lena encontrou um fio perto dos sacos de flores. Sever encontrou uma lâmina montada acima da porta interior. Não era suficiente para o matar. Era suficiente para ferir um humano à altura da garganta. A sua raiva ficou fria. Lena olhou para a lâmina. Era para mim. Sim. Rude. A voz dela era leve, mas os seus nós dos dedos ficaram brancos apertando a alça da bolsa. Sever queria prometer que ninguém lhe tocaria. Não o fez. Promessas feitas demasiado cedo tornavam-se mentiras bonitas. Em vez disso, desarmou a armadilha e entregou-lhe a lâmina. Cabo primeiro. Mantenha-a. Ela pesou-a. Corta a corda? Corta. Finalmente, nobreza útil. Descansaram no sótão, escondidos atrás de sacos velhos. Lena encontrou grão velho seco o suficiente para arder. Sever encontrou marcas entalhadas numa viga. 3 linhas curtas, uma crescente, um gancho. Código militar antigo. Os escritores da fronteira do seu avô usavam marcas como estas. O moinho tinha sido uma paragem de sinal. Isto significava que ele estava mais perto de ajuda do que ousara esperar. Significava também que o fosso vermelho sabia o mesmo. A chuva voltou depois de escurecer. Nem forte, nem gentil. Lena dormitou com as costas encostadas a uma viga. Sever sentou-se perto da escada, varreu os joelhos, escutando a noite. O seu lobo agitou-se e avisou-o que eles vinham. Sever ouviu-os um momento depois. Muitos batimentos cardíacos, botas em lama, ordens silenciosas, o riacho a esconder metade do som. Ele tocou no ombro de Lena. Ela abriu os olhos e agarrou a lâmina sem perguntar. O seu lobo aprovou Lena a pegar na lâmina. Sever concordou antes que pudesse impedir-se. Moveram-se pela escada. Tarde demais. A porta do moinho abriu-se para dentro. O fosso vermelho encheu a sala. O seu líder entrou por último, largo e cicatrizado, com cabelo pálido, atado na nuca. Os seus olhos brilhavam com luz de lobo. Vossa Majestade, chamou suavemente. A coroa parecia mais pequena sem um exército. O mundo ficou muito quieto. Lena virou a cabeça. Sever manteve o olhar no inimigo. Vossa Majestade, repetiu Lena. O líder do fosso vermelho sorriu. Sever praguejou-o em silêncio. Os olhos de Lena desceram para o peitoral atado sobre o peito de Sever. Era o mesmo peitoral que ela tinha usado para ensopado de milho, bolos de cebola e uma tentativa heróica de pão achatado. A sua mente atordoada fixou-se num facto terrível. Ela tinha cozinhado o pequeno almoço na armadura do rei. O moinho ficou quieto o suficiente para a chuva falar. A resposta de Sever veio baixa. Estritamente falando, 2 pequenos almoços. Um batedor do fosso vermelho riu. O seu líder atingiu-o sem olhar. Lena apontou para Sever com a lâmina roubada. Vamos discutir isto mais tarde. Presume. Então, o quarto explodiu. O fosso vermelho atacou numa investida. Sever moveu-se primeiro, rápido o suficiente para Lena parar de fingir que ele era um nobre excêntrico. A sua espada pegou num golpe, virou outro, e afastou 2 lobos antes que chegassem a ela. Os seus olhos queimavam de ouro. Os seus dentes alongaram-se. Poder rolou através do moinho, profundo e antigo. A respiração de Lena prendeu-se. O medo subiu nela, agudo e humano. Então um atacante avançou para ela.
O medo tornou-se irritação. Ela cortou um saco de flores. Poeira branca explodiu no ar. O atacante engasgou-se. Lena deu uma joelhada na canela dele com a concha de grão, agarrou uma brasa da lareira com a luva arruinada de Severhon e atirou-a para a nuvem de poeira. Fumaça ferveu. Severhon viu-a tossir e encontrou-a pelo cheiro. Alho selvagem, chuva, cinzas e teimosia. "Janela!" gritou ela. Ele não discutiu. Caíram através das persianas traseiras para a chuva e o spray do moinho. Sever agarrou-a antes que ela batesse nas pedras. A sua ferida rasgou quente sob a ligadura, mas ele continuou a mover-se. Atrás deles, o fosso vermelho uivou. Lena agarrou-se ao seu ombro enquanto corriam. "Acusa-me de seres o rei." "Confirmo." Clarificou que quer dizer o rei de verdade, aquele das canções. "Admito que isto é infelizmente correto." Lena então percebeu que tinha feito o rei das canções dormir ao lado de Nabos. "Confirmo isso também. Tenho de me curvar agora? Não enquanto estiver a correr." Lena ficou aliviada, porque odiaria tropeçar no respeito. O seu lobo estava quase insuportável de alegria e sugeriu casamento. Sever disse-lhe que não era a hora. O lobo apontou que Lena não se tinha curvado. Sever notou. Cruzaram o riacho e subiram através de samambaias molhadas até o moinho desaparecer lá embaixo. Só quando chegaram a uma prateleira de rocha, Lena parou. Virou-se para ele na chuva, lâminas ainda nas mãos, e perguntou por que é que ele tinha mentido. O primeiro instinto de Sever foi comandar. Esmagou-o. Porque não sabia quem tinha traído a minha rota. O fosso vermelho sabia o meu padrão de patrulha. Sabiam que o meu escolta mudava ao crepúsculo. Sabiam onde nos cortar. Lena ouviu, respirando ofegante, e compreendeu o problema. Ele pensava que o seu próprio palácio podia ter um traidor. Sever confirmou-o. Ela então apontou que a sua solução tinha sido esconder-se atrás das suas batatas. Sever lembrou-lhe que tinha sido a sua estratégia. Lena defendeu a estratégia como boa. Ele chamou-a humilhante. Ela respondeu que ele tinha vivido. Ele olhou para ela através da chuva e não pôde discordar. A raiva nela mudou. Não desapareceu. Encontrou uma prateleira e sentou-se lá, braços cruzados. "De agora em diante, as rotas são minhas", disse ela. "Você lida com dentes, ameaças e quaisquer coisas de rei que sejam úteis. Eu lido com não morrer na floresta." O seu lobo deu um rosnado satisfeito e disse-lhe para obedecer. Sever baixou a cabeça uma vez. Concordou. Lena pareceu surpreendida com a resposta fácil. Ele quase sorriu. "O quê?" Esperava um discurso. "Estou ferido." "Maravilhoso. A perda de sangue melhora-o." Deixaram o moinho para trás e moveram-se em direção à crista da lua partida. Os velhos caçadores chamavam-lhe assim porque uma crescente de pedra pálida cortava a face escura da montanha. O pai de Lena chamava-lhe problema com vista. Ele tinha-a levado lá 2 vezes quando criança e fê-la memorizar os caminhos falsos, a nascente sob a rocha e o pinheiro que ardia mesmo na chuva. Ela não tinha pensado nessas lições como herança. Agora os homens queriam-na por elas. Aquilo tornava a dor útil, e Lena odiava isso. Ao amanhecer, o fosso vermelho tinha desaparecido da vista novamente. Aquilo incomodou-a mais do que a perseguição aberta. Sever caminhava ao lado dela, mais devagar agora. A sua ferida reabrira-se. O seu rosto não mostrava nada. A sua respiração mostrava o suficiente. Lena parou perto de uma raiz de cedro. "Sente-se. Devemos continuar a mover-nos. Está a sangrar através do avental de cenoura." Ele olhou para baixo. O pano desbotado escurecera. "Não se chama assim. Tem cenouras. É uma ligadura. É uma ligadura de cenoura." O seu lobo concordou. "Ligadura de cenoura." Sever sentou-se antes de cometer traição contra sua própria mente. Lena limpou a ferida novamente. As suas mãos eram rápidas, mas não descuidadas. Quando a dor lhe apertou a mandíbula, ela abrandou sem o mencionar. "Cura rápido", murmurou ela. "Lobos curam." Foi a primeira vez que ele disse isso claramente. Ela não se assustou. "Acho que depois do cheiro nobre." Cheiro nobre. Sentiu o cheiro rio acima e chamou-lhe treino. Não foi a minha melhor mentira.
O seu melhor mentira foi o nome Severin Black. Terrível, mas confiante. Ele observou-a a atar a ligadura. O meu nome é Sever Vale. Ela fez uma pausa. Então o nome Vale significava algo até mesmo em cabanas humanas. Tratados levavam-no. Pedras de fronteira levavam-no. Velhos avisos levavam-no. Lena terminou o nó. Lena Marlowe, respondeu ela. Agora sei o seu nome. É oficial. Fui rude com a realeza. Devo apresentar-me corretamente. Salvou-me. Também cozinhei em si. A sua boca curvou-se na minha armadura, ainda íntimo. O seu lobo emitiu um som de deleite que Sever recusou reconhecer. Passaram aquele dia a mover-se por rotas que o Fosso Vermelho odiaria. Lena escolheu terreno baixo quando o bom senso dizia alto. Cruzou um riacho andando nele por 20 passos, depois subindo por raízes expostas. Esfregou lama nas ombreiras polidas de Sever, até que pararam de refletir a luz. Ela suportou-o com apenas uma careta visível. Aí está, disse ela. Agora parece menos caro. Aquilo nunca foi um objetivo. Agora é. Ao meio-dia, fê-lo carregar cogumelos no forro do seu capacete. Kelly olhou para eles. Isto faz parte da insígnia real. Pois é, se ajuda, os cogumelos parecem honrados. O seu lobo sussurrou. Estão honrados. Sever esfregou uma mão sobre o rosto. Chegaram a uma gruta oca ao fim da tarde. Era pequena, seca e escondida atrás de raízes pendentes. Lena tinha lembrado da infância. Sever agachou-se lá dentro e encontrou marcas antigas na parede. Não animais, humanas. As marcas do pai dela. Lena tocou-as com 2 dedos. Ele costumava gravar marcas quando queria que eu encontrasse o meu caminho de volta. Confiava nele com mapas, não com cozinha. Sever olhou para ela. Ela deu-lhe um sorriso cansado. Ele queimava tudo. Dizia que a fumaça mantinha os mosquitos afastados. Fez isso, afastou as pessoas. Riram-se baixinho e, por um momento, a gruta não pareceu um esconderijo. Lá fora, a chuva começou novamente. Lena desempacotou o último do pão, um punhado de cogumelos e o milho que tinha guardado numa torção de pano. Sever removeu o seu peitoral antes que ela pedisse. Ela olhou para ele, depois para ele. Aquilo foi quase gracioso. Estou a adaptar-me. Cuidado. Em breve será útil antes de ser ameaçado. Uma rampa perigosa. O jantar tinha sabor a fumo, cogumelos, sal e qualquer dignidade que tivesse sobrevivido dentro da armadura. Lena comeu com os joelhos dobrados. Sever sentou-se ao lado dela, perto o suficiente para calor, longe o suficiente para escolha. O seu lobo não gostava da distância e queria-o mais perto. Sever recusou. O lobo argumentou que Lena estava com frio. Sever lembrou-lhe que ela tinha ameaçado bater-lhe com o seu próprio peitoral no dia anterior. O lobo considerou aquilo afeição. Sever fechou os olhos. Lena notou. Ela notava sempre e perguntou se ele estava a discutir com o seu lobo. Ele abriu um olho. Perguntou como ela sabia sobre isso. Conheço histórias suficientes. Não sabia que eram verdadeiras. São frequentemente inconvenientes. O que diz o seu? Sever olhou para o fogo. Nada útil, forneceu o seu lobo. Ele escolheu a honestidade com cuidado. Gosta de você. O prato de Lena parou. O seu lobo tem padrões fracos. Os meus são piores. A sua risada foi suave e surpreendida. Enrolou-se na gruta e ficou lá. Sever quis mantê-la. Aquilo assustou-o mais do que o Fosso Vermelho. Na manhã seguinte, Lena encontrou a primeira prova de que o Fosso Vermelho não estava simplesmente a seguir. Era um galho partido, atado com fio vermelho, perto da trilha leste fácil. Demasiado limpo, demasiado visível, uma marca feita para alguém encontrar. Ela agachou-se ao lado dele. Querem-nos a leste. Sever ajoelhou-se perto dela. Leste leva à velha estrada, e a norte da velha estrada está o campo de pedra partida, uma armadilha ou um funil. Ela olhou para as árvores. A memória moveu-se sob a sua pele. A voz do seu pai, as suas botas de infância, a mão dele a pressionar um mapa numa lata de flores, porque o papel apodrecia menos, onde a fumaça mantinha a umidade afastada. Se os lobos alguma vez perseguirem um rei pelo nosso vale, tinha-lhe dito ele uma vez,
Não procure a coroa. Procure onde eles querem os seus pés. Ela tinha rido então porque os pais diziam coisas estranhas depois de muita cidra. Agora ela não ria. Não queimaram a minha casa porque ajudei você, disse ela lentamente. Sever ficou imóvel. Lena levantou-se. Queimaram-na porque pensaram que eu entraria em pânico e correria pelo caminho que o meu pai me ensinou. Que caminho? O através da lua quebrada. O nome atingiu-o. Lua quebrada era a estratégia antiga. Um caminho escondido através da crista podia contornar 2 postos de vigia do norte. Se o Fosso Vermelho o encontrasse, podiam trazer saqueadores atrás das defesas do rei antes do inverno. A sua própria fuga tinha sido usada como isca. Lena viu a resposta no rosto dele. Tão mal? Muito. Ela parecia irritada, o que era de alguma forma pior do que assustada. Meu pai deixou-me uma herança terrível. Deixou-lhe conhecimento. Conhecimento que faz cabanas arder. Sever quis tocar-lhe no ombro. Não o fez. Em vez disso, sugeriu que eles podiam virar para sul. Ela abanou a cabeça. Então eles continuam a procurar. Podem encontrar o caminho real mais tarde. Sever disse o nome dela em aviso. Não. Se querem que eu os conduza, eu conduzo. Ele compreendeu. O seu lobo compreendeu também. O plano era perigoso e corajoso ao mesmo tempo. Lena apontou para o oeste. Há um corte falso acima do campo de pedra. Parece o velho caminho de baixo. Termina numa queda de xisto molhado. Sever estudou a encosta. Quer desenhá-los lá. Quero que fiquem enlameados, confusos e cheios de arrependimento. Isso não é um termo militar. Deveria ser. Ele olhou para a mulher no vestido rasgado com terra na bochecha e uma lâmina roubada ao cinto. Sentiu o trono dentro dele mover-se. Não mais baixo, mais largo. Diga-me onde ficar, disse ele. Lena pareceu desconfiada. Assim, de repente, você conhece este terreno. E você sabe que os reis geralmente odeiam que lhes digam o que fazer. Este rei está a sangrar e comeu da sua própria armadura. Crescimento. O seu lobo brilhou em aprovação. A trilha falsa funcionou lindamente. Exigiu um esforço miserável. Primeiro, Lena cortou tiras do manto de Severhon e amarrou-as em galhos à altura certa. Sever arrastou uma bota na lama para deixar rastos. Lena fê-lo refazer, porque os pés reais aparentemente pareciam presunçosos. Ele perguntou como uma pegada podia ser presunçosa. Ela apontou para ela. Ele não tinha defesa. Espalharam pedaços de milho perto de uma curva. Sever olhou. Por que milho? Os homens seguem sinais. Eles entendem milho. Homens com fome entendem milho. O seu lobo aprovou profundamente. Ao crepúsculo, o Fosso Vermelho mordeu a isca. Lena e Sever observaram de uma prateleira alta escondida por pinheiros. Os primeiros batedores moveram-se ao longo da trilha falsa. Mais seguiram. Então o xisto cedeu sob as suas botas. A encosta não colapsou como um penhasco de conto de fadas. Deslizou com maldade. Lama, pedra e homens desceram numa queda praguejante. Ninguém morreu. Lena escolheu o lugar para humilhação, não para massacre. Sever ouviu um homem a praguejar sobre milho. Lena sorriu, enlameada e arrependida. Você é aterradora. Obrigada. A vitória durou 9 minutos. Então o líder do Fosso Vermelho apareceu na crista oposta e olhou diretamente para o esconderijo deles. Sever puxou Lena para baixo. Uma flecha sibilou pelas agulhas de pinheiro acima da cabeça dela. Ele aprende depressa, murmurou Lena. Nós também. Correram. Desta vez, Sever liderou pela velocidade e Lena corrigiu pela sobrevivência. Ele conseguia mover-se entre as árvores com graça aterradora quando a ferida o permitia. Levantou-a sobre um tronco caído sem pedir. Ela aterrou, deu-lhe uma palmada no braço e continuou a correr. Avise-me antes de me atirar. Levantei-a. O chão discordou. Outra flecha atingiu Casca. Os olhos de Sever queimavam de ouro novamente. O seu lobo avançou, ansioso por virar e rasgar. Lena gritou. Não, de ao lado dela, embora ela não conseguisse ouvir o lobo. A mão dela agarrou a manga dele e ela avisou-o que eles queriam que ele ficasse zangado.
Ele parou por meio respiração. Ela estava certa novamente. O fosso vermelho queria o imprudente. Queria o rei ferido separado do guia humano. Queria instinto em vez de pensamento. Sever engoliu o rosnado. Por aqui, instou Lena. Ele seguiu. Chegaram a um abrigo de rocha depois do anoitecer, encharcados e a tremer. A tempestade tinha passado, mas a água ainda pingava de cada folha. As mãos de Lena tremiam enquanto ela desenrolava o último pano seco. Severance viu o tremor. Ela viu-o a vê-lo e disse-lhe para não parecer nobre com isso. Ele respondeu que estava a parecer preocupado. Lena disse que a preocupação nobre era pior porque tinha pose. Sentou-se em frente dela. Quase foi atingida. Lena disse-lhe que tinha notado. Sever disse que ela podia ter morrido. Ela respondeu que as flechas geralmente implicavam que o seu controlo se desfazia. Isto aconteceu por minha causa. O rosto de Lena mudou. A piada saiu dele, mas não a força. Não, isto aconteceu porque os homens queriam um caminho que não tinham o direito de tomar. Sever argumentou que eles a tinham encontrado através dele. Lena respondeu que ela estava viva porque ele a tinha acordado. A chuva picava da borda da rocha. A gruta cheirava a pedra molhada, fumo preso em pano e o cheiro verde agudo de pinho esmagado. Sever olhou para suas mãos. Estou habituado a guardar fronteiras, admitiu. Não a arruinar cozinhas. Lena disse que a sua cozinha já era uma confusão. Ele disse o nome dela suavemente. Ela suspirou e aproximou-se. Sinto falta disso. Sinto falta do meu telhado mau e da minha panela rude. Sinto falta de saber onde estava tudo, mas a dor pode esperar na fila. A sobrevivência chegou primeiro. Ele olhou para ela então. Nenhum disfarce de corte, nenhum rei frio. Apenas um homem cansado com um lado a sangrar e olhos que tinham carregado demasiado comando. Sever prometeu reconstruí-la quando isto acabasse. Lena perguntou se ele queria dizer a sua cabana. Ele disse que sim, se ela quisesse. Ela perguntou se o novo telhado pararia de cuspir. Ele prometeu isso também. E uma panela que não larga alças na sopa. Ele prometeu várias panelas. Ela considerou-o uma promessa perigosa. Sever disse-lhe que era sério. Lena disse que era isso que a tornava perigosa. O espaço entre eles mudou. Tinha mudado antes de formas menores, em comida partilhada, em insultos murmurados, no momento em que ele lhe entregou a sua armadura sem ser pedido. Agora estava perto o suficiente para respirar. Lena estendeu a mão e tocou na borda do seu colarinho rasgado. Isto é uma promessa de rei ou uma promessa de Sever? A sua resposta foi silenciosa. Ambas, maioritariamente Sever. Ela inclinou-se primeiro. O beijo não foi grandioso. Coisas grandiosas precisavam de testemunhas e pisos polidos. Este beijo aconteceu sob uma prateleira de rocha com lama nas roupas e fumo no cabelo. Foi cuidadoso no início. Sever esperou pela escolha dela em cada respiração. Lena sentiu aquela contenção e suavizou-se nela. A mão dele subiu à sua bochecha, quente e a tremer ligeiramente. Os dedos dela enrolaram-se no colarinho dele. O seu lobo irrompeu dentro dele e exigiu outro beijo. Sever ordenou-lhe que ficasse em silêncio. O lobo exigiu outro de qualquer forma. Sever significou a ordem. O lobo insistiu que Lena gostava deles. Sever quebrou o beijo com uma respiração áspera. Lena piscou-lhe os olhos. Você parece ter acabado de perder uma discussão. Sever admitiu que o seu lobo era expressivo sobre beijar. Sobre você? As suas bochechas aqueceram apesar do frio. Isso parece inconveniente. Constantemente, ele beijou-a novamente, só depois que ela sorriu e o puxou para baixo. Dormiram em turnos depois disso, embora dormir se tornasse uma palavra generosa. Sever observou a escuridão enquanto Lena descansava sob os restos do seu manto. O seu lobo permaneceu quieto por uma vez, não porque lhe faltassem opiniões, mas porque a respiração constante de Lena lhe tinha dado algo como paz. Antes do amanhecer, Lena acordou e encontrou Severin a pressionar uma mão no seu lado. Lena disse-lhe que ele estava a sangrar novamente. Vários chamaram-lhe um pouco de sangue. Ela informou-o que os reis mentiam mal ao nascer do sol. Ele notou que ela insultava a realeza com frequência. Ela respondeu que a realeza sangrava com frequência. Ela substituiu a ligadura.
Os seus dedos roçaram a pele perto das suas costelas. O ar apertou e depois suavizou-se. Nenhum deles fingiu não notar. Lina atou o nó, recuou e perguntou sobre o seu lobo. Sever olhou-a cuidadosamente. Sever prometeu que não a prejudicaria. Lena disse que sabia que aquelas duas palavras o atravessavam mais do que qualquer juramento. Olhou para a manhã cinzenta. Se isto se tornar mais do que correr e beijar em grutas molhadas, falamos primeiro. Sever concordou. Sem reivindicações, sem mordidas, sem surpresas de tradição de lobo antigo. A sua boca curvou-se. Sem surpresas de tradição de lobo antigo. Se alguma vez escolher algo assim, escolho-o sóbrio, descansado e com informação completa. Ele baixou a cabeça e deu a sua palavra. O seu lobo deu um suspiro solene, oferecendo também a sua palavra. Sever olhou para Lena e disse-lhe que o seu lobo concordava. Ela estreitou os olhos. Bom, diga-lhe que possuo uma faca. Gosta de facas, respondeu o seu lobo. Sever sabiamente não disse nada. Alcançaram a crista da lua partida ao crepúsculo. A montanha erguia-se em camadas escuras cortadas por pedra pálida que se curvava como uma crescente partida. O vento movia-se pela encosta com uma voz como água distante. Abaixo, a floresta espalhava-se em ondas negras. Em algum lugar atrás dessas árvores, o fosso vermelho reunia-se para o empurrão final. Lena levou Sever a uma fenda estreita escondida atrás de pinheiros rastejantes e disse-lhe que este era o caminho real. Ele estudou-o. Mal existe. Melhor tipo. E o falso? Ela apontou para uma lacuna visível lá embaixo. Parece mais fácil. Então o fosso vermelho suspeitará dele. Sim. Então por que me mostra? Os olhos de Lena encontraram os dele. Porque a melhor mentira usa a verdade como isca, murmurou o seu lobo. Companheira inteligente. Sever não a corrigiu desta vez. O antigo local de sinalização erguia-se acima da fenda. Uma prateleira de pedra plana virada para a linha de vigia do norte. O seu poço de sinalizador tinha colapsado, mas o anel de rochas enegrecidas permanecia. Lena encontrou o pinheiro branco que o pai dela lhe tinha mostrado quando criança. A resina brilhava sob a casca partida. Isto arde na chuva, disse-lhe ela. Sever removeu o anel de uma corrente debaixo da sua camisa. Era de metal escuro, liso, exceto por uma marca de lua entalhada. Tinha-o carregado através de traição, sangue, batatas e fumo de cebola. Assim que acender este sinal, todos os lobos a quilômetros de distância podem senti-lo. Incluindo ajuda? Sim. Incluindo inimigos? Sim. Lina olhou pela encosta. Então vamos fazê-lo brilhante o suficiente para valer a pena o problema. Trabalharam rápido. Ela raspou resina numa pano. Ele reconstruiu o anel de fogo com uma mão, enquanto mantinha a outra perto da sua espada. Ela usou tiras do seu manto arruinado como pavio. Ele não vacilou quando ela os cortou. Então ela olhou para o seu peitoral. Ele desabotoou-o. Não se divirta com isto. Demasiado tarde. Apoiaram o aço negro polido contra uma pedra, angulado para a vigia do norte. As linhas de esmalte pálido captaram a primeira luz do fogo e lançaram-na para fora. Lena ajustou-a como uma cozinheira a verificar uma panela. Esquerda. Sever moveu-a mais. Moveu-a novamente. Perfeito. O seu peito é útil à distância também. Nunca recuperarei desta viagem. Terá histórias. Eu sou o rei. Torno-me nas histórias dos outros. Então torne esta história precisa. Ele olhou para ela por cima do fogo. Farei. O fosso vermelho atacou assim que a resina pegou. A primeira onda veio de baixo, não através da fenda real, mas ao longo da fenda falsa. Lena sorriu sem humor. Aprenderam metade da lição. Sever desembainhou a espada. Fique atrás das pedras. Construí metade das pedras, Lena. Tudo bem. Ficarei atrás das úteis. Ele ativou o anel. Poder moveu-se pela crista. Não era exatamente luz. Era presença. O ar apertou. O fogo queimou branco-azul no seu coração. E depois subiu numa coluna reta que nenhuma chuva podia dobrar. O grito alfa de Severin foi com ele. Não como um grito, mas como um comando transportado por sangue e lealdade antiga. Longe pelas colinas escuras, uma fogueira de vigia respondeu. Depois outra.
Ajuda tinha ouvido. O fosso vermelho também ouviu. O seu líder veio através da fumaça em forma de meio lobo, ombros largos torcidos, garras a cavar em pedra molhada. O seu nome era Garin, embora Severin nunca se tivesse preocupado em dizê-lo com respeito. Tinha uma vez jurado lealdade e vendido-a por ambição. Aí está a coroa, rosnou Garin, escondida atrás de uma cozinheira humana. Lena ergueu o forro do capacete de Sever, cheio de restos de resina. Guia, corrigiu ela. Então lançou os restos para uma chama lateral. Fumaça explodiu, densa e aguda. Garin tossiu. 2 lobos atrás dele tropeçaram. Sever moveu-se através da fumaça como julgamento. A luta não foi elegante. Foi lama, pedra, calor e respiração. Sever atacou para incapacitar quando podia, e para sobreviver quando tinha de. Lena ficou baixa, a cortar cordas, a chutar pedras soltas e a atirar paus em chamas para lugares que fizeram homens grandes reconsiderarem as suas escolhas. Um lobo do fosso vermelho avançou para o fogo de sinal. Lena girou o peitoral. O impacto ressoou como um sino. O lobo caiu de joelhos, mais atordoado do que ferido. Sever olhou por meio batimento. Você acabou de o bater com a minha armadura? Já estava na minha mão. Isso não é uma razão pela qual funcionou. O seu lobo rugiu em aprovação. Mate luta com peito. Isso não significa o que você pensa. Garin usou o momento. Desviou-se para Lena. O lobo de Sever avançou tão forte que o mundo ficou dourado. Ele queria rasgar. Ele queria acabar. Ele queria responder ao medo com sangue. Garin queria isso. Lena também viu. Sever. Ela gritou. Ele está a Escarte. A sua voz cortou a fumaça. Não comando. Confiança. Sever parou a mudança completa antes que o levasse. A dor rasgou os seus ossos enquanto ele mantinha a linha. As suas garras vieram. Os seus olhos queimavam, mas a sua mente permaneceu clara. Garin atacou. Sever agarrou o ataque, virou-o e empurrou Garin para baixo com força controlada. Pedra rachou sob eles. Garin rosnou e lutou, mas o seu equilíbrio desapareceu. Lena atirou a Severin um comprimento de corda de manto. Ainda serve para alguma coisa. Sever atou os punhos de Garin com o seu próprio tecido real arruinado. Este manto teve uma semana difícil. Encontrou propósito. Trompas soaram lá embaixo. Não trompas inimigas. Trompas de Munid. Cavaleiros blindados inundaram o caminho inferior, liderados pelo capitão da Vigia do Norte. As suas tochas moviam-se como estrelas através das árvores. O fosso vermelho quebrou. Alguns fugiram. Alguns largaram as armas. Alguns estavam demasiado enredados nas armadilhas de Lena para fazerem escolhas orgulhosas. O capitão da Vigia chegou à crista e caiu de joelhos. Vossa Majestade. O título moveu-se sobre as pedras. Desta vez, Lena não riu. Olhou para Severin de pé, em roupas rasgadas, meio transformado, a sangrar, com terra na bochecha e corda de manto nas mãos. Depois olhou para os soldados ajoelhados perante ele. O peso total do seu mundo chegou. Era maior do que a sua cabana, maior do que as florestas, maior do que o estranho calor que tinha crescido entre eles sob a chuva. Um jovem soldado viu o peitoral no chão. Estava enegrecido, amolgado, pegajoso de resina e fracamente perfumado a milho. O seu rosto ficou pálido. Lena limpou a garganta. Eu lavei-o antes da resina. Sever virou-se para o soldado. A senhorita Marlowe usou o melhor do que metade do meu conselho usa os seus títulos. O soldado olhou para ele. Lena sussurrou. Aquilo foi quase uma piada. Estou ferido. A perda de sangue melhora-o. Ele olhou para ela e a crista já não parecia fria. O regresso ao castelo de Moonridge levou 2 dias. Lena odiava o cavalo. O cavalo odiava toda a gente. Por isso a relação era justa. Ela cavalgou atrás de Sever porque os seus guardas pareciam prestes a desmaiar quando ela sugeriu caminhar. Sever manteve um braço firme sobre os seus joelhos quando o caminho ficava íngreme. Não fez disso um espetáculo. Aquilo tornava mais difícil de zombar. O castelo apareceu ao pôr do sol no segundo dia. Erguia-se de um penhasco sobre o rio,
Toda a pedra escura, bandeiras, torres e janelas, a captar o fogo do sol poente. Lena esperara a grandeza. Não esperara que o tamanho dela a fizesse sentir-se de repente lamacenta nos ossos. Sever sentiu-a ficar tensa. Você não precisa de decidir nada esta noite. Sobre o quê? A corte. Eu. Este lugar. Ela olhou para as torres. Bom, esta noite estou a decidir sobre a sopa. A boca dele aquecia na borda. As cozinhas podem fornecer sopa. Podem fornecer sopa numa panela que não seja armadura real? Vou perguntar. O lobo dentro dele suspirou. Ela vai sentir falta da armadura. Você também. Não. Talvez. A corte tentou transformar Lena num símbolo ao pequeno almoço. Esse foi o seu primeiro erro. Deram-lhe um quarto com uma cama grande o suficiente para 6 pessoas sensatas e cortinas mais pesadas do que a sua velha porta. Enviaram 3 criadas, 2 vestidos, um banho e uma bandeja de comida arranjada em pequenas pilhas. Lena olhou para a bandeja. Por que é que o pão está de pé? A mais nova criada sussurrou. Apresentação, senhorita. Parece assustado. Ao meio-dia, os conselheiros começaram a chegar com bocas educadas e olhos que mediam. Chamaram-na corajosa. Chamaram-na sortuda. Chamaram-na uma valiosa aliada humana. As suas vozes fizeram a palavra humana soar como uma mancha temporária. Lena sorriu para cada um e aprendeu quem cheirava a medo, quem cheirava a perfume e quem cheirava a mentiras. Estar perto de lobos mudava a forma como os quartos se sentiam. Estar perto de Sever mudava mais. Ele foi ao quarto dela naquela noite com um curandeiro, um estudioso e sem suposições. O curandeiro verificou os seus cortes. O estudioso carregava uma pilha de pergaminhos legais tão alta que podia ferir alguém. Sever ficou perto da porta, formal novamente, mas os seus olhos procuraram o rosto dela antes de procurarem o quarto. Lena olhou para os pergaminhos e objetou, antes que alguém pudesse fingir, que não eram sobre ela. O estudioso tossiu. Tratam de leis humanas de lobo companheiro, transformação voluntária, consentimento de marca, herança, posição na matilha e os direitos de lobos não nascidos. Lena olhou. Existe uma versão para pessoas que dormiram recentemente? Severin dispensou o estudioso com um olhar. O homem fugiu agradecido. Lena sentou-se na borda da cama enorme. Eles esperam que eu vá embora, não é? Sean admitiu que alguns sim, e alguns esperam que você me marque como uma bandeira no chão. A sua expressão contraiu-se, e ele prometeu que não o faria. Ela estudou-o. Ele deu um passo mais perto, depois parou. Uma marca não é decoração. Liga cheiro, proteção, reconhecimento e instinto. A transformação é mais séria. Muda o seu corpo. Pode mudar os seus sentidos, o seu tempo de vida, o seu lugar em todas as leis que temos. Isso soa mais do que beijar numa gruta. Sever disse que sim. Lena perguntou o que aconteceria se ela dissesse não. Então reconstrua a sua cabana. Punir os homens que a queimaram. Honrarei a sua parte em salvar a fronteira. Não tocarei no seu pescoço. A promessa direta soltou algo no seu peito. Ela perguntou se ele realmente a deixaria ir. O seu lobo recuou com o pensamento, mas Sever manteve-se imóvel e disse, sim. Lena ouviu o custo numa palavra. Olhou para suas mãos. Estavam limpas agora. Demasiado limpas. O castelo tinha lavado a lama da sua pele, mas não a memória de raízes, fumo, chuva, e Sever a entregar a sua armadura, porque confiava nela para o salvar. Lena deixou claro que não estava a dizer sim esta noite. Sever disse-lhe que ele sabia. Ela também deixou claro que não estava a dizer não. A sua respiração mudou, e ele admitiu que sabia isso também. Ela olhou para cima. O seu lobo tem uma opinião. Sever disse que ele tinha muitas. Conte-lhe. Preciso de informação completa, comida decente e sem mordidas dramáticas. A sua boca finalmente curvou-se. Ele relatou que o seu lobo aceitava a condição da comida. Lena perguntou se essa era a única. Sever admitiu que o lobo estava a negociar mal. A semana seguinte tornou-se o namoro mais estranho da história de Munich. Sever deu a Lena espaço, o que era nobre e irritante porque ela sentia falta dele quando ele não estava por perto. Enviou documentos em linguagem simples. Enviou curandeiros que respondiam a perguntas sem sussurrar.
Enviou mapas da fronteira, relatórios sobre o Fosso Vermelho e uma nova panela de cozinha. A panela era linda. Lena desconfiou dela. Testou-a com ovos. Passou. Sever visitou a cozinha naquela noite e encontrou-a rodeada de vapor, farinha e 3 cozinheiros reais horrorizados. Ela tinha atado um avental sobre um vestido emprestado. Os seus cozinheiros temem o sal, disse-lhe ela. O cozinheiro-chefe parecia magoado. Severin considerou a sopa. Eles temem você. Um bom medo escuta. O seu lobo suspirou tristemente. Ela comanda cozinhas. Ela aterroriza a equipa de forma eficiente. A fofoca da corte ganhou pernas e aprendeu a correr. Alguns diziam que o rei tinha trazido para casa uma noiva humana. Alguns diziam que ela tinha derrotado 6 lobos com uma frigideira. Alguns diziam que ela o tinha enfeitiçado com ensopado rústico. Um sussurro em batalha. Uma armadura. Para Lena, a ideia era fisicamente improvável, mas incrivelmente lisonjeira. O conselho, no entanto, perdia a graça rapidamente. Lord Veyre, um lobo velho de voz melosa, argumentava que um humano podia ser recompensado sem ser elevado ao lado do trono. Severo deixou terminar. Então, perguntou quantos caminhos de fronteira Lord Veyre havia salvado enquanto carregava cogumelos em regalia real. O conselho emudeceu. Lena sentou-se no fundo, pois recusou-se a sentar-se no estrado elevado. Levantou uma mão. Os cogumelos estavam no forro do elmo. Severa olhou e agradeceu pela precisão. A resposta de Lena foi imediata, sempre. Lord Veyre olhou como se a precisão o tivesse mordido. Depois da reunião, Lena encontrou Sever numa varanda com vista para o rio. O luar acariciava as pedras. O vento trazia o cheiro de pinho do norte. Você me defendeu, disse ela. Sever disse sim, sem fazê-la soar como um ornamento de cozinha resgatado. Ele disse que ela não era um. Lena ficou satisfeita, pois odiava polir. Ele se virou para ela. A coroa estava ausente. Ele usava um simples casaco escuro. Sem armadura, sem os olhos da corte sobre ele, ele parecia mais o homem que havia comido o guisado de cebola de sua própria couraça e o chamara de adequado. Lena deu um passo à frente e disse que havia lido a versão simples. Ele ficou imóvel e perguntou se ela a havia lido 2 vezes, a primeira com raiva, a segunda com sopa. Ele perguntou o que ela havia decidido. Ela olhou para o rio. Eu sei que a transformação tem riscos. Sei que uma marca pode aprofundar instintos. Sei que a lei da corte ficará barulhenta. Também sei que me senti mais eu mesma nos bosques com lama nos joelhos do que jamais me senti, esperando a vida ser pequena o suficiente para, sobrevu, ela sobreviver. Sever não se moveu. Ela o encarou e disse que não queria um trono. Sever respondeu que ela não precisava querer um. Eu quero a vida ao seu lado. Se essa vida tiver dentes, suponho que aprenderei. Seus olhos mudaram. Não dourados. Ainda não. Algo mais suave. Ele disse o nome dela. Lena disse claramente que a resposta tinha sido sim. Ele diminuiu a distância lentamente, dando a ela tempo para se afastar. Ela não o fez. Sua mão levantou-se para a bochecha dela, e ela se inclinou contra ela antes que o orgulho pudesse aconselhar o contrário. O beijo não continha o medo da caverna. Ainda era cuidadoso, pois cautela se tornara sua maneira de amá-la. Era também certo. Lena sentiu a resposta nele, quente e firme. Seu lobo estava em silêncio. Pela primeira vez, não havia necessidade de argumentar. A marca aconteceu 3 noites depois, sob o luar aberto no jardim interno. Apenas a curandeira, a testemunha e o velho guardião da lei compareceram. Lena insistiu em testemunhas, porque o consentimento deveria ter pessoas ao seu redor, não sombras. Sever concordou antes que ela terminasse a frase. Ela usava um simples vestido verde, sem joias, sem traje da corte. Seu cabelo estava trançado sobre um ombro. Uma nova cicatriz cruzava sua palma desde a luta na crista. Ela gostava dessa cicatriz. Havia conquistado seu lugar. A curandeira explicou os riscos novamente. Lena ouviu cada palavra. O guardião da lei perguntou se ela escolheu livremente. Lena respondeu claramente. Sim. Sever ficou diante dela com as mãos abertas ao lado do corpo e a lembrou que ela poderia parar a qualquer momento. Lena disse que sabia.
Ele acrescentou que a transformação ainda poderia esperar depois da marca. Ela disse que sabia disso também. Eu preciso ouvir você dizer isso mais uma vez. Ela sorriu um pouco. Você é muito exigente para um homem cuja armadura tem milho torto. Um som estrangulado veio da testemunha. A boca de Sever tremeu na borda. Lena deu um passo mais perto. Sim, Sever. Escolho você. Escolho a marca. Escolho a transformação. Escolho com testemunhas. Estômago cheio e minha própria mente. Seu controle quase se quebrou com a ternura daquilo. Ele inclinou a cabeça. A marca não foi uma reivindicação selvagem. Começou com sua boca contra o lado do pescoço dela, quente e reverente. Então veio a mordida cuidadosa, afiada o suficiente para abrir a velha porta entre humano e lobo, restrita o suficiente para honrar a mulher que exigira nenhuma surpresa. A dor brilhou. O calor seguiu. Lena agarrou seus ombros e permaneceu em pé. O cheiro explodiu ao seu redor. Pedra após a chuva, pinho distante, cera de vela das lâmpadas do jardim, o chá de hortelã da curandeira, a tinta do guardião da lei. Sever profundo como fumaça de cedro e aço aquecido pela tempestade. Seus joelhos fraquejaram. Sever a pegou e perguntou se ela ainda estava com ele. Sua voz tremeu. Todo mundo está muito alto. A curandeira riu suavemente. Então a mudança veio em ondas. Não foi bonita da maneira que as canções mentiam. Foi respiração, suor, calor, osso e medo contido dentro da confiança. Sever ficou com ela através de cada onda. Ele falou quando ela precisava de som. Ele ficou em silêncio quando o som era demais. Sua mão nunca deixou a dela. Seu novo lobo acordou como uma faísca sob cinzas de inverno. Pequeno no início, feroz, confuso, faminto. Lena engasgou. Depois riu porque, claro, o primeiro sentimento claro de seu lobo seria a fome. O lobo de Sever estendeu-se em direção ao dela com uma alegria tão cautelosa que Lena sentiu lágrimas brotarem. Quando o amanhecer tocou os muros do jardim, ela abriu os olhos mudada, não menos humana, mas... Ela ouviu pássaros além do muro, carroças no pátio inferior e alguém na cozinha derrubando uma panela. Ela cheirou pão, rosas molhadas, lã, fumaça, medo, esperança e o alívio exausto de Severin. Ela se sentou e perguntou se era sempre tão barulhento. Sever riu então, um riso real que assustou a testemunha e fez a curandeira sorrir. Ele disse que era assim apenas no início. Lena olhou para ele através de novos sentidos e notou que seu lobo estava olhando. Sever disse que esperara muito tempo. Ela o lembrou que ele a conhecia há 2 semanas. Ele admitiu que lhe faltava paciência. Dentro dela, seu próprio jovem lobo se espreguiçou em direção a ele com deliciosa certeza. Lena estreitou os olhos quando a realização a atingiu. Sever afastou o cabelo do rosto dela. "O quê?" disse ela. Seu lobo gostou do dele. Sua expressão tornou-se impossível de defender, pois ele achou isso bom. "Não olhe presunçoso. Eu ainda estou aprendendo os dentes." Ele afirmou que não ousaria. Ela ousou absolutamente. A declaração pública aconteceu na grande corte 2 dias depois. Lena havia considerado se esconder na cozinha. Sever não a impedira de considerar. Ele simplesmente apareceu lá em armadura preta formal, encontrou-a testando a nova panela de sopa e esperou. "Você parece um rei de novo", disse ela a ele. Sever disse que essa era a intenção. Lena notou que sua couraça era nova. Ele confirmou. Ela olhou para o aço preto polido. Ele deu um passo para trás e recusou antes que ela falasse. Lena protestou que não tinha dito nada. Sever disse que o lobo dela tinha. Lena fez uma pausa, depois franziu a testa para o próprio peito e acusou seu novo lobo de traição. O lobo de Sever ficou encantado. Ele considerou isso um comportamento familiar. A corte se reuniu sob janelas altas e estandartes. Nobres preencheram os bancos laterais. Soldados formaram uma linha na parede traseira. A equipe da cozinha se aglomerou onde quer que pudesse fingir ter negócios. Lord Veyre ficou entre o conselho, cheirando a azedo. Sever tomou o estrado. Lena ficou ao lado dele, não atrás dele. Essa tinha sido sua única exigência. Bem, isso e café da manhã primeiro. Sever olhou para a corte.
Muitos de vocês perguntaram o que a senhorita Lena Marlowe é para este reino. O salão prendeu a respiração. Lena não. Respirar era útil. Ela é a guia que viu um plano inimigo, onde oficiais treinados viram apenas perseguição. Ela é a mulher que salvou minha vida, protegeu a passagem do norte e humilhou Red Hollow com milho, fumaça e melhor julgamento do que todo o meu banco esquerdo do conselho. Vários conselheiros ficaram fascinados pelo chão. Ela me viu sem coroa. Severin continuou. Sem exército, sem uma única panela útil. Uma ondulação percorreu os servos. Lena encarou em frente e se recusou a sorrir. Ela não se ajoelhou ao poder. Ela ordenou que ele se sentasse antes que sangrasse em seu chão. Ela me desafiou, me alimentou, insultou minhas botas e me lembrou que um rei que não consegue ouvir é apenas um homem barulhento em metal caro. Seus olhos encontraram os dela. Eu a amo. A corte ficou completamente imóvel. A voz de Sever não aumentou. Não precisava. Eu a escolho antes da minha corte, da minha matilha e de toda a lei que esqueceu que a coragem pode vir de uma casa humana. Ela escolheu livremente a marca e a mudança. Ela está aqui como minha companheira, minha igual em vínculo, e a futura rainha se ela escolher a coroa em seu próprio ritmo. A garganta de Lena apertou. Ele deixara a escolha na declaração. Mesmo aqui, especialmente aqui. Lord Veier deu um passo à frente. Sua Majestade, a tradição exige consideração cuidadosa antes que um humano transformado seja colocado tão perto do trono. Lena sorriu. Não foi um sorriso gentil. Seus novos sentidos captaram seus nervos sob o óleo de rosas. Lord Veier, chamou ela. A tradição também exige um conselho para proteger seu rei. Como o seu se saiu nisso? Alguém no fundo tossiu em uma risada. Sever parecia profundamente orgulhoso e profundamente condenado. Lord Veier corou. Lena continuou antes que ele se recuperasse. Sou nova em audição de lobo. Então me perdoem se falar abertamente. Metade desta sala cheira a medo de mudança. A outra metade cheira a fome porque o café da manhã foi muito pequeno. Ambos os problemas podem ser resolvidos, mas apenas um precisa de coragem. Os servos perderam a batalha contra o riso. Então o capitão da guarda do norte deu um passo à frente e se ajoelhou. A guarda reconhece a rainha designada Lena se ela aceitar o título. Um por um, os soldados seguiram. Não porque a lei os forçara, mas porque a crista tinha acontecido, porque o sinal de fogo havia queimado, porque o rei havia retornado vivo com uma mulher humana que transformara a armadura real em utensílios de cozinha e uma armadilha em vitória. Lena olhou para Severin e disse que rainha designada soava pesado. Ele admitiu que era. Ela perguntou se vinha com melhor autoridade na cozinha. Ele prometeu autoridade absoluta. Lena decidiu que consideraria seriamente. Sever estendeu a mão. Ela a pegou. O beijo diante da corte foi breve o suficiente para a dignidade e quente o suficiente para destruir fofocas por 3 segundos antes de criar fofocas melhores. Lena subiu nas pontas dos pés. Sever se inclinou para encontrá-la. O vínculo entre eles aqueceu, firme e brilhante. Seu lobo suspirou com aprovação. O lobo de Sever respondeu com satisfação descarada e uma sensação de finalmente. Mais tarde, depois que a corte se fraturou em sussurros, discussões, canções e especulações na cozinha, Severhon encontrou Lena na cozinha real. Ela havia trocado o vestido formal por um avental. O chefe de cozinha estava ao lado dela com a esperança tensa de um homem testemunhando uma reforma. Na bancada estavam 3 panelas novas, 2 panelas de ferro, uma chaleira polida e a nova couraça de Severhon. Sever parou na porta e disse o nome dela com aviso. Ela olhou para cima com olhos inocentes. Ele perguntou por que sua armadura estava na bancada. Lena chamou de inspeção. Ele perguntou se ela pretendia usá-la em batalha. Ela admitiu que poderia ser para o café da manhã. Ele atravessou a cozinha e removeu a couraça antes que alguém pudesse temperá-la. Os cozinheiros sabiamente desviaram o olhar. Lena encostou-se na bancada, sorrindo, e observou que ele era muito protetor com aquela. Sever disse que ainda não havia sofrido. Ela disse que a vida vinha para todos. Ele colocou a armadura em uma prateleira alta e decretou que a vida não chegaria a ela dessa forma.
Ela deu um passo à frente e tocou a borda da manga dele. Sabe, eu não te escolhi pelos seus utensílios de cozinha. Sever achou isso reconfortante. Lena disse a ele que o havia escolhido porque ele aprendia. Seu rosto suavizou quando ele disse que ela o havia ensinado. Ela admitiu que, na maioria das vezes, o fizera ameaçando-o com objetos de cozinha. Ela considerou que era um ensino eficaz. Seu novo lobo pressionou em direção a ele, quente e certo. Lena ainda achava a sensação estranha. Não era uma perda de si mesma. Era outro cômodo se abrindo dentro dela, cheio de cheiros, instinto e opiniões perigosas sobre o café da manhã. Sever tocou a marca em seu pescoço com um dedo cuidadoso e perguntou se ela tinha algum arrependimento. Ela considerou o castelo, a cozinha, o mundo barulhento, o futuro estranho e o homem que a deixara escolher cada passo em direção a ele. Ela disse que tinha um. As mãos dele ainda estavam ali. Ela olhou para a prateleira alta. Eu nunca cheguei a experimentar ovos na nova couraça. Sever fechou os olhos. Seu lobo riu. Lena beijou o canto da boca dele, antes que ele pudesse fazer um discurso real sobre limites. Lá fora, o castelo Moonridge acordava para uma nova manhã. A passagem do norte se manteve. Red Hollow esperava o julgamento. O conselho descobriu que o medo da mudança não impedia que a mudança se sentasse ao café da manhã. As cozinhas reais receberam novas panelas, telhados mais fortes e uma regra rígida sobre o armazenamento de armaduras. Lena Marlowe, recém-loba e inteiramente ela mesma, aprendeu que as rainhas ainda podiam temperar sopa. Sever, rei alfa de Moonridge, aprendeu que a dignidade sobreviveu a muitas coisas. Lama, batatas, fumaça de cebola, ser dito por um ex-humano que suas botas andavam mal. Sobreviveu até mesmo ao amor, embora nunca tenha se recuperado totalmente do café da manhã. Obrigado por ouvir. Se esta história te fez rir, aperte o botão de like e se inscreva para não perder nossa próxima história. Vemo-nos na próxima.